número 13. Oremos pela palavra dessa noite, amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial. Ó meu Senhor da glória, te entregamos essa palavra, meu Deus, que nós possamos ser abençoados através dela, Senhor. Abençoa essa palavra, que nós possamos ser edificados por ela e sairmos daqui, ó Pai, diferente da forma que entramos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Versículo 24 em diante. É uma passagem muito conhecida, a parábola do joio. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresça juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. Podem sentar em nome de Jesus. Sabe uma coisa interessante que me atentou para esse texto, e a qual a gente tem que observar e ficar muito atento? É que o joio, ele está junto com o trigo. Eu não vou querer entrar tecnicamente para falar de joio e de trigo. De forma superficial eu vou te explicar uma coisa. O joio e o trigo são idênticos. Eles são idênticos, eles são um a cara do outro. Só que o joio, ele é oco, ele não tem nada por dentro. O trigo não. Por fora são iguais, mas por dentro um tem valor e o outro não tem. Mas aí o que acontece? O que acontece é que a Bíblia vai falar que Deus, ele não vai tirar o joio do meio do trigo. Ele vai deixar crescer, ele vai deixar ficar do lado do trigo, e só na colheita que ele vai separar um do outro. Só na colheita. Só na colheita. O joio vai andar juntamente com o trigo. O joio vai crescer juntamente com o trigo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o joio, ele vai sentar na cadeira, o joio vai tirar oferta, porque ele vai crescer. O joio, ele vai
ministrar a Santa Ceia, ele vai estar até em cima do altar. Por quê? Porque ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai avançar. Ele vai ficar no meio. Ele só vai ser pego no final. Mas até o final, ele vai ficar juntinho do outro. Antes de eu começar a entrar na palavra, eu vou ler outro texto. Que foi esse texto que Deus falou comigo para eu pular para a passagem do joio e do trigo. 1 Coríntios capítulo 5, você não precisa nem abrir se tu não quiser. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, os avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com esse alguém. É o que está escrito. Sabe qual é o nome dessa gente? Joio. O nome dessa gente é joio. E onde é que ele está? Na igreja. Paulo está falando para Corinto que estava numa igreja. Se você, o título do capítulo 5 na minha Bíblia é imoralidade na igreja de Corinto. Corinto está tomada. Corinto estava dominada pelo joio. O apóstolo vai e fala assim: olha, cuidado, ei, cuidado, cuidado com essa gente. Eu não estou falando dos imorais lá de fora, eu não estou falando dos ladrões lá de fora, eu não estou falando dos avarentos lá de fora, eu estou falando com aqueles que se falam, que se diz que são irmãos. Naragalabanduri. É desse que eu tenho que tomar cuidado. E nós estamos vivendo hoje em dia uma igreja como a de Corinto, crescendo em joio. Sabe por quê? Porque o joio não gosta de disciplina, o joio não gosta de doutrina, o joio faz bagunça. Faz bagunça. Nós saindo do monte, nós fomos uma irmã muito usada por Deus, muito. Até hoje não teve uma coisa que ela falou para nós que não aconteceu. E esse é o verdadeiro profeta. Aquilo que fala tem que se cumprir. E ela falou que Deus ia tirar a gente daqui. Ela falou para ele: Deus vai tirar a gente de lá. Porque são pessoas que não querem viver o evangelho, são pessoas que estão com outro sentimento. E ela falou para ele: vai sair, vai ter que sair. E Deus vai mandar pessoas comprometidas. Deus vai. Sabe por quê? E sempre que ela fala isso, passa um vento aqui terrível. E nós já passamos por isso aqui. Já passamos pessoas que inventaram calúnia de mim, falaram mentira de mim e depois confessaram para a irmã que era mentira, que tinha ciúme da outra irmã, que fazia as coisas dentro da igreja, que ajudava mais na igreja, não tinha condição de ajudar, levantou uma calúnia, falou uma mentirada do caramba aí, fez um auê desgraçado. E no final confessou que era mentira. Mas aí já tarde, confessou com uma irmã. Tinha que confessar para todo mundo que ela falou.
Não, confessou em segredo com uma irmã que o que ela tinha falado não era verdade. O nome disso é joio. Aí sabe o que acontece? Contaminou uma porção de trigo. Porque o joio está no meio da igreja para isso. O joio está no meio da igreja para tirar o que você tem dentro de você. É verdade. Fala de novo. O joio, ele está dentro da igreja para tirar de você aquilo que você tem dentro. Por quê? Porque ele não tem nada. Quem tem é você. Então, ele está de olho no que você tem dentro para arrancar e você ficar vazio igual a ele e acabar sendo lançado no fogo do inferno. Então o joio ele peleja, o joio ele contamina, o joio ele está crescendo. Para quê? Para poder arrancar o que é teu. Tu vai lá para a parábola das 10 virgens. A Bíblia fala que 5 eram prudentes e a Bíblia chama as outras 5 de loucas. Eu nesse momento já mudo o nome delas. 5 era trigo e 5 era joio. Sabe por quê? A Bíblia fala que as 10 noivas, as 10 virgens, ou seja, sinônimo de pureza, elas estavam esperando Jesus. Só que 5 tinha azeite para manter a lâmpada acesa. As outras 5 o azeite acabou. O que as 5 que o azeite acabou fez? Me dá um pouco do teu. Só que as outras 5 estavam ligadas. A noiva, não vou te dar não. Eu trouxe para mim, eu não sei que hora o noivo vai chegar. Vai lá e se vira, compra mais azeite para vocês. Quando elas saíram para comprar azeite, Jesus veio. As 5 prudentes entram com Jesus. Daqui a pouco chegam as loucas, as nécias, as joio. Aí bate lá, Senhor, 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 não conheço vocês não. Porta fechada. Sabe por quê? Porque o trigo quer tirar o que você tem, porque ele já sabe que não vai entrar e quer que você não entre também. O trigo já sabe que não vai receber e quer que você também não receba igual ele. Então, ele está dentro. E sabe o que é importante? Sabe qual é interessante a gente salientar, a gente pensar? É que Deus não falou que vai arrancar o trigo não, o joio não. Deus não falou que vai pegar o joio, vai arrancar ele e vai separar antes da hora não. Porque deram essa ideia para ele. Nessa parte deram a ideia. Não vamos arrancar não, deixa crescer. Sabe por quê? Porque eu não quero arrancar o trigo junto. Quando cresce, dá para separar um do outro, mas deixa crescer, no final eu pego ele. O problema é que antes do final, o joio pode pegar mais um. E o joio tem pego muita gente aí. O joio tem conseguido pegar muito trigo. E a Bíblia fala o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a Bíblia fala assim, que virão dias que se a gente não tiver ligado, Satanás vai enganar até os escolhidos. E sabe qual é o mais interessante? Que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. E se bobear, os escolhidos caem. Se bobear, os escolhidos perdem. Sabe para quem? O joio está junto. É tempo de a gente ficar ligado. Às vezes acontece, irmão, a gente fica ligado lá fora, a gente fica ligado na vizinhança, a gente fica ligado nos vizinhos, a gente fica ligado na família, a gente fica ligado na rua ali, mas a gente esquece de ficar ligado dentro da igreja. O maior problema é a gente achar que dentro da igreja só tem trigo. E dentro da igreja está lotado de joio.
Tem muita gente que está deixando de receber milagre porque se juntou com joio. Tem muita gente que está deixando de receber vitória porque está dando ouvido a joio. É assim, irmão. A Bíblia fala que Salomão tinha um filho. Salomão morre, o filho toma conta. Aí chega o povo pedindo clemência, falando: olha, nós queremos voltar, nós queremos reatar a nossa aliança com você e tal. Aí o filho de Salomão foi até os anciãos que andavam com o pai dele. Quem era o pai dele? Salomão. Salomão era quem? O homem mais sábio da face da terra. Até hoje declara a Bíblia que não existe ninguém mais inteligente que Salomão. A Bíblia aí ele vai se aconselhar com os anciãos que viveram a vida toda com Salomão e eram pessoas de idade, pessoas que tinham experiência. Aí vira para o filho dele e fala assim: ó, aceita de volta, você vai trazer bênção para você, vai trazer coisas boas, aceita de volta, que é o caminho certo, é aceitar de volta. Aí ele sai da presença do ancião, vai pedir conselho para a galera, a rapaziada, os amigos, os amiguinhos, os coleguinhas, vai lá pedir conselho. Aí os amiguinhos, os coleguinhas, não, faz isso não, fala para ele que teu pai deu açoite, tu vai pegar ele com escorpião. Fala para ele que você vai arrebentar com eles. Fala para eles que se ele chegar, você vai destruir com ele. O filho de Salomão foi ouvir o joio, em vez de ouvir o trigo, se arrebentou todo, porque deu ouvido a quem não era nem para ele ter perguntado, a quem não era nem para ele ter pedido conselho. Sabe, não tem muita gente sofrendo que está ouvindo conselho de joio, mas está na igreja, mas se veste como crente, mas anda de Bíblia debaixo do braço. Não se engane não, irmão. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. Você não deve ficar acreditando no que os outros falam, os outros não. Você tem olho e olha. Pede a Deus discernimento, vê a conduta, vê a vida, vê a postura, que ali você vai ver o que tem dentro da pessoa. Se você vê que não tem nada, é joio. Se você observar e ver que tem coisa dentro, é trigo. Nós temos que tomar cuidado, nós estamos em curso de restauração. Tem muita gente buscando restauração hoje porque se envolveu com joio, porque deu ouvido a joio. Aí está dentro da igreja para buscar milagre, para buscar restauração, por culpa de ter se envolvido com joio. Nós temos que estar muito atentos com essas coisas. Por quê? Porque nós estamos preocupados com muitas coisas, nós estamos envolvidos com muitas coisas. Quantas pessoas saíram da igreja? Quantas pessoas largaram Jesus porque foram ofendidas ou porque brigaram com alguém que se dizia crente ou de alguém que se dizia cristão dentro da igreja e acabou sendo decepcionado, saindo magoado, saindo ferido. Por quê? Porque não se atentou que tem joio dentro. É verdade. É triste, mas é verdade. Há um tempo atrás eu fui num monte, eu conheci uma irmã que a minha já contei essa história algumas vezes, eu vou contar de novo. Eu conheci uma irmã que levou a filha, a menina bonita, levita, estava louvando lá. Eu estava com um obreiro meu que estava no Piauí, eu estava com um obreiro meu, falei assim: rapaz, eu só vejo essa menina grávida, eu estou olhando para ela, está com barrigão. Eu estou olhando para ela, está com barrigão. Ele falou: pastor, eu estou vendo a mesma coisa. Quando acabou a consagração, foi uma consagração que estava no monte. Quando acabou, era até esse monte de Irajati, que eu não, nem nada contra, mas não gosto desse monte de Irajati. Para mim que ele é uma bagunça, ele não é monte. Monte para mim é mata. Monte para mim é 1 hora, no mínimo 1 hora subindo, no meio da mata fechada. O negócio sobe 5 minutos ali, uma bagunça terrível. Para mim que ali não é monte.
Mas tinha uma consagração ali embaixo, numa irmã que era mulher de Deus, eu ia nessa consagração para ajudar ela, pediu, eu ia lá para ajudar ela. E eu falei para essa irmã assim: Varô, deixa eu te falar uma coisa, eu te vejo, sabe o que? Eu vejo a tua filha do lado, eu vejo a tua filha grávida. Olha só, vou deixar um cartão meu com a irmã, tá aqui, ó, nós vamos pro monte. Na época, nós fazíamos uma vigília, madrugada toda no monte, há mais de 10 anos que eu morro Vanildo. Mais de 10 anos direto, sem interrupção. Foi, nós temos uma vigília no monte, toda sexta-feira de madrugada. Tá aqui meu cartão. A senhora vai me ligar, eu vou botar a senhora para falar com a minha esposa, a senhora vai subir com a minha esposa, entendeu? E a gente vai passar a madrugada, vai ter, ia 60, 70 pessoas no monte. Vai ter muita gente. Deus está mandando levar a sua filha para cortar esse laço. Tem que ir para a mata para cortar esse laço. A filha dela hoje é uma grande médica, mas pensa numa médica. A menina se formou em primeiro lugar em faculdade pública de maior top possível. A garota está muito bem. Na época ela era enfermeira formada e estava começando a medicina. Na época, ia começar ainda a medicina. Isso foi em novembro. Chegou em final de fevereiro, liga a irmã, chorando: pastor, me perdoa. A Bíblia fala que crê no profeta e prosperarei. Não acreditei no Senhor, sabe por quê? A minha filha veio do mundo, viveu no mundo a vida toda, teve relação, né, muitos namorados, e ela é enfermeira e ela sabe todas as maneiras de evitar um filho, todas. E eu não acreditei que ela fosse engravidar. Olha, mais agora que estava na igreja, né? Eu não acreditei que ela fosse, né, depois de estar na igreja, fosse engravidar. E ela foi para o retiro da igreja, retiro de carnaval da igreja, e no retiro da igreja ela engravidou. Um rapaz foi lá, né, não sei como, mas deram um jeito, tiveram relação no retiro que deveria ser espiritual, e ali ela acabou engravidando. E ela me ligou desesperada: e agora? Aí eu falei: agora não, porque uma missionária, presta atenção, uma missionária falou para mim que ela fez com a filha dela, que eu posso fazer com a minha, entendeu? Pedir para Deus para arrancar esse bebê dentro da barriga dela, que eu posso pedir para Deus fazer ela abortar. Para essa missionária do capeta, essa missionária do inferno de Deus, essa missionária não. Olha só, Deus não queria que a tua filha engravidasse, mas agora engravidou, vai ser bênção. Acabou, vai atrasar um pouquinho os planos de Deus na vida dela, mas agora que está lá dentro, irmã, é bênção. Esquece isso, para com isso. Tu vai pedir para Deus que dá vida, permitiu que a vida estivesse dentro da tua filha para tirar a criança. Aqui vai estar seu diabo, irmão. Deus não escuta um absurdo desse não, irmão. Uma missionária é joio, e se der ouvido, tu acaba ficando vazio igual. É verdade. Olha o absurdo que uma missionária que está ali para instruir dentro da Bíblia, está ali para instruir dentro dos preceitos de Deus. Olha que a mulher instrui a irmã pedir pela filha. Pode pedir a Deus para ele arrancar da barriga dela, abortar. Pede para Deus, faz uma campanha para Deus abortar essa aqui da barriga dela. Fala: essa mulher é do diabo, essa mulher nunca foi de Deus. Como é que vai dar um conselho para pedir a Deus para abortar? Irmã, quando essa criança nascer, você vai babar em cima dela, vai ser a alegria da tua família. Chegou, abraça que é de vocês. Ela estava desesperada, que ela não queria que a filha engravidasse. Ela estava quase comprando a ideia da missionáriazinha lá do capeta lá. Estava quase. É porque ela veio falar comigo, eu já dei logo uma espadada logo. Já dei logo no meio dela logo, mas eu falei: não, agora já era, agora vai ser bênção, vai ser alegria da família, né? E ela lutou lá, e com todas as forças lá e tal, meio indignada. Quando a criança nasceu, acabou. Ela falou que com o bebê no colo, ela pediu perdão pro bebê, porque ela não queria tanto, o garoto nasceu hoje. O garoto está com 6 anos, sei lá,
né, o garoto bagunça com elas, né, inclusive com a avó. O garoto vira de cabeça para baixo. Eu falo para a dona aí, ó. Eu não falei que ia ser alegria da família? Eu não falei que ia ser bênção? Não era para vir essa hora, mas já que veio, não virou bênção. Ah, pastor, nem fala. Ai, meu Deus. Nós temos que ter cuidado, porque o joio está aí para tentar fazer a gente desviar do querer de Deus. Desviar do querer de Deus. O joio está aí para tentar fazer com que hoje, essa semana, eu botei lá, que eu estava no monte, tá queimado, aí entrou um perturbador no meu Facebook lá, falando umas coisas lá. Aí eu fui bater papo com ele, porque estava no monte, que não sei o que, eu fui bater papo com ele lá, né? E tratando ele com educação, acabou virando amigo, né? Agora, foi na terça-feira mesmo. Acabou virando amigo, porque eu tratei ele com muita educação, tratei ele muito bem. E aí ele falou que ele não é cristão e não acredita no Evangelho, porque ele tinha pai crente, ele tinha mãe crente, e que foi uma decepção, e que foi uma tragédia. Ele falou assim: olha, eu não acredito em Evangelho, que os pais que eu tive eram evangélicos, sou filho de pastor, entendeu? Sou filho de pastor, eu tenho parentes evangélicos até hoje. Ele já é um senhor, já tem uma idade. Falou assim: mas acontece que o Deus que eu vi na minha família eu não quero para mim, eu não acredito. Ele falou: não acredito. E eu falei com ele que eu era por ele, falei por ele que não era bem assim. Mas você vê como é que o dano que causa um joio dentro da igreja. O dano é tão grande que ele não consegue nem abençoar sua família, abençoar seu filho. Tamanho é a decepção, tamanho é o problema de um joio. E nós temos que estar ligados, irmão. Sabe por quê? Porque lugar de joio é no meio do trigo. Isso é feito propositalmente. O diabo propositalmente semeou o joio, e Deus está deixando. Você já sabe, há um tempo atrás eu falei para vocês, eu fui numa igreja, pastor pregando no altar, e Deus falou assim: não sou eu que estou falando não. Deus falou para mim: não sou eu que estou falando. Eu falei: Jesus, não precisa nem falar nada, se não é Deus que está falando, está falando do diabo. Começou no final do culto, o pastor presidente da igreja pediu para eu orar, porque ele sabe que Deus me deu o dom da cura, que Deus me deu o dom da libertação. Então ele me botou para orar pelos enfermos, né, pelas pessoas que precisavam de um milagre, né? Que Deus, graças a Deus, na minha vida, Deus tem me dado esses dons, né, de pessoal receber. Aí, quem é o primeiro da fila? O pastor que pregou. Falei: o que você está fazendo aqui, meu Deus? Pensei comigo, né? Aí eu botei a mão no ombro dele, eu ia falar assim: Deus, abençoa teu filho. E aí fazer uma oração leve, que o homem tinha acabado de pegar. Irmão, o homem está tão endemoniado que eu botei a mão no ombro dele. Falei: Deus, ele caiu de mão para trás. Caiu de mão para trás e começou a gritar: sou eu que estou falando na igreja mesmo, eu que uso ele, sou eu mesmo. Eu pedi até perdão para o pastor da igreja. Ele até falou: pastor, você não falou nada, você só falou Deus. Não fiz nada, eu só falei, botei a mão no ombro dele, abençoar ele erradamente, mas para não envergonhar ele na igreja. Mas deu um que Deus caiu a máscara ali. Sabe o que é isso? É joio. E nós temos que tomar cuidado, que o joio às vezes está em cima do altar. Por isso que eu incentivo aqui na igreja: o que eu prego, chega em casa, vai ler, vai tentar entender se eu estou falando dentro da Bíblia mesmo. Tem uns caras falando besteira por aí. Tem uns caras com prática de espiritismo, com prática de macumbaria dentro da igreja. É um tal de levar a camisa amarrada de um lado, é um tal de levar para tirar o nó, é um tal de você levar sal grosso, é um tal de
É uma bagunça, está acontecendo coisas terríveis. Tem gente, como nós discutimos aqui na escola dominical, há um dia desse, tem gente batizando pessoas sem estar casado, tem gente batizando pessoas que estão fumando, que estão bebendo. Tem gente, irmão, o negócio está bravo, o joio está fazendo arruaça. E aí cai naquela máxima, cai no que a Bíblia fala: se possível, vai enganar os escolhidos. Então os escolhidos têm que estar arraigados na palavra, alicerçados na palavra, para falar assim: opa, isso não é coisa de trigo. Opa, essa postura não é postura de trigo. Ei, esse jeito de falar não é de trigo. Ei, esse ensinamento não é de trigo. Eu tenho que ter condição de reconhecer onde é que está o trigo e onde é que está o joio. Por quê? Eu tenho que me ajuntar com o trigo, porque Deus vai juntar e vai recolher no celeiro. Se eu ficar do lado do joio, eu vou de ralo. Se eu ficar do lado do joio, eu vou ser queimado. Se eu ficar do lado do joio, eu vou ficar vindo na igreja e não vou ficar recebendo. Então, graças a Deus aqui eu não tenho visto não, mas tem igreja que tu senta, a pessoa fica do lado o tempo todo conversando, e às vezes é puxando tudo contigo. Tu nunca viu na vida, não dá pra prestar atenção numa palavra que o pastor está pregando. É a função do joio, irmão, tirar a atenção. É a função do joio fazer com que você não receba, e ele vai usar de todo artifício para conseguir atingir a nossa vida. Mas nessa noite eu vou orar. Eu vou orar para que você vai apresentar a sua água, você vai apresentar os seus objetos, um documento, uma foto, você vai apresentar na tua mão aí. Mas antes disso eu vou orar. Sabe para quê? Para que o joio não venha fazer você perder teu milagre. Para que o joio não venha te tirar da presença de Deus. Porque o joio, ele sabe como atingir a gente para poder deixar a gente vazio igual a ele. Mas a minha oração vai ser: o joio não atinge a nossa vida. Nós vamos sair daqui recebendo a nossa vitória, o nosso milagre, porque o joio está repreendido. O joio não vai conseguir impedir de você receber o teu milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus.